Eu tive um PlayStation em 1997, mas antes dele eu tinha comprado o Nintendo 64 americano, mas devido a poucos jogos e depois de ver vários jogos no PlayStation, decidi então trocar esse aparelho pelo PlayStation Fat, só para analisar o que todos falavam do PlayStation. Diziam que era uma máquina muito boa e que tinha os gráficos mais bonitos que o Nintendo 64. E vou te dizer, foi uma das melhores coisas que eu fiz. O PlayStation surgiu como uma promessa e aos poucos se tornou o console mais querido entre os consoles mais queridos. Entender como funcionavam seus processos internos, como gráficos, som, FPS, ou mesmo como conseguiam criar um tal de memory card, era algo que ninguém queria saber. Nem mesmo fazia questão. Mas olhar a biblioteca do PlayStation em relação ao Nintendo 64 era até covardia. A Sony fez um excelente marketing com sua marca, e melhor ainda foi trazer importantes desenvolvedores para o seu lado. Jogos como Final Fantasy VII, Metal Gear, Soul River, Siphon Filter é um critério mais do que suficiente para falar que o PlayStation foi o melhor console da quinta geração. E sem menosprezar os outros concorrentes, claro. Mas o PlayStation caiu como uma bomba, bugando completamente todos, com jogos viciantes que não tinha como não deixar o Super Nintendo ou o Mega Drive de lado para jogar o Winning Eleven 3 naquele modo Master League. Quando eu consegui o PlayStation, eu tive a grande sorte de adquirir na loja mais próxima de casa, as conhecidas bancas do Manuel. Você tá entendendo a referência, né? Consegui então desbloquear o console, o que tornou ainda mais fácil o acesso aos jogos. Mas dentre todos esses jogos que eu joguei, eu considero um como um marco para todas as gerações de consoles. Fomos presenteados pela Capcom com uma das franquias tão boas até hoje, Resident Evil. Eu só vim conhecer a partir do Resident 2. E aí quando eu comprei, eu notei que eram 2 CDs, e não sabia nem por onde começar. Coloquei o primeiro CD, iniciava com uma moça chamada Clara, e o CD 2 iniciava com um rapaz chamado Leon. Caraca, mano, não existia internet igual hoje, mas existiam as revistas Ação Games, Game Power, PlayStation, e foi por elas que consegui me guiar um pouco sobre o jogo. A revista já falava que não precisava escolher o CD, você poderia começar com qualquer um, e tinha que se preparar, caso fosse continuar a jogar no CD 2, até mesmo para continuar a saga. E foi assim que descobri que tudo que eu fazia no CD 1 ficava registrado no memory card e influenciava diretamente o CD 2, ou vice-versa. Cara, isso foi muito bom. Sem falar que foi interessante ir e vir dentro do jogo. Voltar nas salas anteriores para pegar itens que esquecemos, ou pegar um isqueiro para tirar uma esmeralda da pintura de um quadro, ou simplesmente pegar uma manivela para baixar a escada no sótão do departamento de polícia. Resident Evil 2 é o título mais jogado até hoje. Alguns se arriscam também no Resident 1, mas sem dúvida o Resident 2 é o mais marcante. E olha que eu não estou falando nem do Resident 3, com aquele Nemesis do capiroto. Hoje a franquia conta com um acervo de 31 jogos, e todos eles referentes a zumbis. Foi um título tão importante por ter definido o gênero Survival Horror nos jogos eletrônicos, e também por ter influenciado da forma parcial na popularização da temática zumbi na cultura popular. Mas eu acho que isso começou com Michael Jackson, né? Eu joguei os 3 jogos iniciais, tenho o maior carinho por todos os 3 títulos, mas a partir do PlayStation 2, eu já não conseguia mais me entreter tanto com o Resident. Em 2004 veio a versão Outbreak. Eu não curti muito esse estilo, dependia muito de ter um amigo jogando com você. O modo co-op se tornava legal, mas realmente não curti. Acho que pelo fato de jogar sozinho nos 3 primeiros, influenciou muito eu não gostar desse título. Em 2005 foi lançado Resident Evil 4, uma franquia que mudou a jogabilidade, deixou ela mais dinâmica, uma jogabilidade mais próxima no estilo de tiro que popularizou a visão over the shoulder, acima do ombro, em tradução livre, e hoje muito presente em jogos em terceira pessoa. Daí veio o Resident Umbrella Chronicles, Resident 5, Resident Dark Chronicles, Resident The Mercenaries 3D, Resident Revelation, meu Deus, Operation Hack City, entre outros Resident espalhados nesse limbo. E aos poucos, a franquia foi buscando o estilo que mais foi aceito pela comunidade Resident. E a Capcom descobriu por meio de enquetes que era mais aceito o estilo de ir e vir do Resident 2 do PlayStation 1 com a jogabilidade do Resident 4. No lançamento do jogo Resident Evil 7, agora em 2017, a franquia retornou um clima mais pesado, agora em uma perspectiva em primeira pessoa, que já tinha sido jogado lá no PlayStation 1, com Resident Evil Survivor, lançado em 2000.
mas ele era bem estilo arcade, muito parecido com The Rouse of Dead de Dreamcast. Se você quiser tirar dúvida, pode até jogar, mas não espere algo alucinante como Resident 3 ou mesmo 4. Se preocupe somente com o final, quando você bater de frente com o tirante. Resident Evil tornou-se a franquia de jogos eletrônicos mais vendida da Capcom, e uma das principais no gênero de jogos de terror sobrevivência, com 117 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. A franquia tem sido bastante influente na cultura popular, como eu disse anteriormente, servindo de inspiração na indústria não só de videogames, mas cinema e televisão. E por que não no Halloween? A influência foi tanta que temos 7 filmes da franquia, além de 5 desenhos animados e uma série que influenciou outras séries também, como The Walking Dead. E nesse limbo da internet, acho que você já viu alguns vídeos falando sobre games descontinuados em alguns consoles. Resident Evil 2 teve seu porte para o Nintendo 64. É uma das maiores compressões já feita para um cartucho, e eu acho que eu vou trazer esse vídeo depois. Mas porte como o Resident Evil 0 era para ser lançado também para o Nintendo 64. Apresentava gráficos parecidos com o de Resident Evil 2 e 3. E os desenvolvedores já sabiam que o sistema de cartucho tem um tempo de carregamento muito mais rápido e ajudaria nas trocas de personagens do jogo. A produção foi cancelada pelo fato da Nintendo iniciar seu novo console, o GameCube. No enredo do lançamento da versão para GameCube, foram praticamente intocados. Está igual à versão que sairia para o Nintendo 64. Apesar de Rebecca Chambers receber uma nova roupa e dos gráficos terem sido muito melhorados para tirar vantagem do hardware e do GameCube. Muitos daqueles arquivos X-Files apresentados na versão do Nintendo 64 e de Resident Evil 2, que eram chamados também como Rebecca Report e Mother Virus Report, se ligam a eventos do Resident Evil 0. Existem vários prints do game descontinuado na internet, dá até para pesquisar um pouco sobre ele. Também houve uma versão para o Game Boy Color, uma adaptação do jogo original para PlayStation, que foi anunciado ao mesmo tempo da versão do Nintendo 64, de Resident Evil 0, com novos inimigos e formas de save a serem incluídos. Embora a Hot Gen Studio, desenvolvedora da adaptação, ser capaz de recriar o estilo tridimensional do jogo original no hardware do Game Boy, através de um processo de compressão de imagens, a Nintendo pediu para cancelar o projeto. Assim que a Hot Gen Studio e a Capcom perceberam que o jogo seria de tão baixa qualidade para produzir. Um título reserva, chamado Resident Evil Gaiden, foi criado levando em conta os limites do Game Boy Color. E a única chance dos fãs da série tiverem de ter acesso a esse título é através das ROMs de 90% completa, que estão aí no limbo da internet. Foram vazadas e você pode baixar e jogar. Resident Evil 2 Prototype era exclusivo para PlayStation e Sega Saturn, também conhecido como Resident Evil 1.5, a primeira tentativa para uma sequela de Resident Evil original. Foi vista uma versão para PlayStation aparentemente 80% pronta, e faltando um mês para o lançamento, a Capcom abandonou o título e a equipe teve que fazer todo o processo, começando a produção do zero. Como tinha pouco tempo para o lançamento, a equipe pegou emprestado os personagens do protótipo, Leon S. Kennedy e Marvin Brennan, o policial que morre ali na delegacia bem no começo. Nessa versão, Brennan originalmente sobreviveria ajudando Leon a escapar junto com Ada, mas ele morre na nova versão, infelizmente. Visivelmente ausente no jogo está Elsa Walker, que era a heroína do protótipo. Ela foi substituída por Claire Redfield na versão final. Uma outra versão chamada Resident Evil Game.com Edition iria ser lançada em 1998 e viria para um videogame portátil chamado Game.com, da Tiger. E seria um entre a biblioteca de 20 títulos lançados durante o curto ciclo de vida desse console. A versão Resident 2 para Game.com foi lançada no final de 98 e continha apenas a aventura de Leon. A aventura de Claire chegaria posteriormente em um novo cartucho, completando a trama do segundo game da série. Nessa versão seria possível também jogar um multiplayer local. E devido à rápida falência do console, pelas críticas do videogame e as baixas vendas, o título nunca chegou a ser lançado. Resident Evil 4, que foi lançado para GameCube, PlayStation 2, Nintendo Wii e PC. O jogo foi originalmente criado para ser uma sequência direta de Resident Evil, mas o jogo passou por muitas mudanças radicais e foi considerado muito distante da série. A ideia original do jogo era estrelada por um policial europeu chamado Dante, que é enviado para investigar um castelo que foi infestado por zumbis. Muitas dessas criaturas do novo jogo foram planejadas para serem monstros criados por um novo vírus, e a versão para o console passou por 3 diferentes fases durante o desenvolvimento, cada uma com uma premissa diferente.
antes de Shinji Mikami decidir se encarregar da produção e criar o atual Resident Evil 4. Mas a ideia foi tão boa que surgiu a partir dessa premissa de Resident Evil 4 um jogo chamado Devil May Cry, que até hoje é uma boa franquia. Resident Evil 5 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Inicialmente um vídeo bem curto do jogo foi liberado em 2005, revelando já de cara gráficos muito mais bem trabalhados, cenários mais claros e um personagem masculino que até então ninguém sabia o nome. Muitos fãs apontavam ser personagens conhecidos como Chris Redfield ou Billy Coen. Subitamente o personagem é cercado de inimigos velozes e o título é mostrado. O produtor do jogo, Jun Takeuchi, não soltou muitas informações, apenas que a história se passaria na África. Depois de 2 anos especulando sobre o título, finalmente em 2007 a Capcom lança o primeiro trailer, e também o que causou mais polêmica. Chris Redfield foi confirmado como sendo o personagem principal da trama. Os inimigos eram vistos em quantidades absurdas. Aparentavam ser africanos infectados com algum tipo de vírus, uma espécie de praga, igual em Resident Evil 4, além de um inimigo destruidor portando um machado gigante. No trailer, Chris era emboscado pelos habitantes de uma vila, e ao final do vídeo, a câmera centralizava os olhos de uma misteriosa personagem feminina, outro mistério que assombrava os fãs. O trailer, porém, foi vítima de várias acusações de racismo, principalmente sendo o personagem principal um homem branco matando negros, que foram postos como monstros assassinos. O jogo seria drasticamente reformulado desde então. Pouco tempo antes do lançamento de Resident Evil 5, Takeuchi revelou que os zumbis e Tyrant voltariam ao 5º capítulo da saga, mas a história foi reformulada depois das críticas. Chris também ganhou uma parceira feminina africana, Shiva Alomar, e o título deixou de ser uma experiência solitária para uma jornada cooperativa. Muitos outros aspectos do jogo foram alterados, até chegarmos à versão final que temos hoje. Eu não vou falar de todos os Resident Evil, porque tem muitos, são mais de 30 títulos. Mas diz aí, qual o game da franquia que tu mais gosta? Que te deixou no fator replay no máximo? O que está faltando hoje para muitos jogos? O fator replay esquecido por todas as desenvolvedoras nos dias de hoje. São poucos os títulos que fazem isso. Mas eu vou ali jogar um pouquinho aquele game do gato, que ninguém fala mais. Bom galera, valeu, obrigado pela tua paciência, por assistir esse vídeo até aqui. Deixa o teu like, muito importante para o canal. E se possível segue nós aí, beleza? Até mais, falou!